Eunice Pava. E hoje é dia de falar dela. Tô com muito orgulho por falar dessa mulher hoje, que está muito bem representada, né? O nosso país finalmente tem aí um filme que resgata a nossa história, uma história muito bem contada, uma história emocionante. E Maternidade Atípica se enquadra perfeitamente nesse perfil de Eunice Paiva. Bem, se você não despencou hoje de paraquedas no planeta, você já deve saber que o filme Ainda Estou Aqui, que é a história sobre uma família que tem o provedor, né, o marido, levado sequestrado, né, pela ditadura militar, na época de chumbo grosso da ditadura militar, e seu filho, Marcelo Paiva, conta essa história, e isso é publicado há 9 anos atrás, e devido a um filme, a partir desse livro, ganhamos o nosso Globo de Ouro, e provavelmente virá o Oscar, né? Vamos torcer para isso. A verdade é que eu quero te convidar a conhecer a Eunice Paiva. Quem é essa mulher? Você já viu o filme? Gostou? Quem viu chorou. Eu ainda não vi, mas eu conheço essa história e tá na minha lista. Pretendo assistir em breve. Então, gente, vamos falar de Eunice, que Eunice é uma mulher que nos inspira, assim como outras mulheres me inspiram, porque esse psicodrama é sobre uma mulher de luta, tá? Ela nasce em 1929, ela se forma em letras aos 18 anos, ela se casa com 23 anos, tá? E em 1971, faz a conta aí, ela casou em 52, em 71, seu marido é levado pelo exército, preso. Tá? E o que ela cobra, então, a partir daí? Ela cobra responsabilização, tá? E por causa disso, ela vai estudar Direito. Ela se forma em Direito aos 47 anos, tá? E a especialidade dela foi ajudar aos indígenas, né, ao reconhecimento de seus direitos, e também, né, a luta pelos políticos desaparecidos, que é o caso dela. Esse caso não foi resolvido até hoje, tá? Então, essa mulher luta até o período de redemocratização, né? E ela tá lá junto, fazendo a Constituição, a nossa Constituição de 88. Tem uma parte ali onde ela é responsabilizada, onde tem uma parte dela. Agora, tudo isso que eu te falei, que é inspirador, que é lindo, uma mulher de luta, né? Ah, mas eles eram classe média, sim, sofreram com isso. Outro dia estavam reclamando que não é uma história que se trata de negros. Olha, gente, tem ativismo para tudo. Essa história é a história de uma família. Tudo isso com 5 filhos, né? Então ela é uma mãe atípica, sim, ela tinha 5 filhos ali, e tendo que dar conta desse sumiço do pai. Vocês têm que entender que se eu não tenho um corpo, eu não tenho casa. É isso que as ditaduras fazem, é isso que as milícias fazem. Eu preciso de um corpo para ter um atestado de óbito, né? Para dar entrada em algum direito que eu venha a ter e para pedir justiça. Se eu não tenho corpo, eu não tenho nada. Então, assim, é tirar o direito de você enterrar os seus mortos, é lidar com a dor de não saber o que aconteceu. Os seus filhos são Vera, Eliana, Marcelo, Ana Lúcia e Maria Beatriz. Eu consegui saber da Vera, que ela tem 72 hoje, ela é professora da USP, tá? E o Marcelo tem 65 anos, o Marcelo é o mais conhecido, autor do livro, né? E ele é escritor. Bem, dito isso, eu queria dizer para você, nesse Brasil de hoje que a gente vive, o que você acha dessa repercussão que está tendo no cinema nacional a partir
de um filme que conta uma história verdadeira daquilo que a gente tá vendo que o regime militar é capaz de fazer. Ah, foi em 64. Sim, mas a cabeça é a mesma. Tá? Eles tentaram dar um golpe agora. Então, gente, o filme mais do que na hora, né? Pra gente entender isso. E juventude que me ouve, que me escuta, que me vê agora. Olha, vai ver lá o que é ditadura. Acompanhe as outras obras sobre esse tema. Você vai achar muita coisa, você vai entender que com isso não se brinca. Não podemos brincar com essas coisas. E o filme é belíssimo, a história de uma família, mas que retrata um tempo, né? Retrata um período. E como mãe me toca muito essa história, porque ela podia ter deixado para lá. Ela era classe média alta. Como é que fica a vida depois? Uma pessoa independente, professora, advogada. E no meio de tudo isso aí, é interessante se perceber esse movimento, essa volta aos cinemas. E tem outros filmes nacionais lindos aí, belíssimos, que a gente deve prestigiar. E grandes atores, a gente tem que ter muito orgulho de tê-la, né? Uma pessoa tão maravilhosa como Fernanda Torres, que transita na comédia, no drama muito bem. Mas fica aí minha pergunta, sempre uma perguntinha para você refletir. Se puder, escreve aí, compartilha, curte, né? Dá o seu like, aperta aí no coraçãozinho. Se você me achou aqui, você já sabe que eu sou Lilique Magal, que eu sou autora de Maternidade Atípica, um livro belíssimo contando a história de várias mães, e a minha tá aqui falando da minha luta com a minha filha sobre o uso medicinal da cannabis, que é o tema também desse meu primeiro livro, O Milagre de Rafa. O Milagre de Rafa vai ser relançado, reeditado, ainda tem poucos exemplares. O Maternidade Atípica, você acha ele online, num precinho bem salgadinho, e comigo, me chamando inbox, ele vai para você autografado e num custo bem menor, tá bom? Parabéns para todas nós, mães guerreiras, que não nos conformamos com a realidade que nos impõe. E a história dessa mulher é essa. Ela enfrentou um regime, ela enfrentou uma coisa muito pesada para aquela época, onde contestar o regime militar para muitos significou a morte. Mas ela lutou, ela se expôs, ela se protegeu, se expôs, se proteger. Se expôs e dizer, olha, eu tô aqui, se fizer alguma coisa contra mim, vocês já sabem o que foi. E ela faleceu em 2018, mas deixa uma história linda, tá? E uma lição para nós. A gente tem que lutar sempre. Eu tô aqui lutando por uma causa, assim como ela lutava. A minha luta é mais leve, apesar do preconceito, apesar do medo, apesar da não legalização, que nos prejudica muito. Então, apesar de tudo, onde no início era mais difícil, hoje está menos difícil, mas não é fácil. Enquanto a gente não enfrentar esse sistema e demonstrar que o que a gente precisa para os nossos filhos tem que ser legalizado. Tá? A minha luta pelo acesso ao remédio, à medicação, que é cara, porque tudo é difícil. No Brasil, em grande parte do mundo, quando você fala em cannabis, tudo é caro, tudo é difícil. Mas a gente está aí lutando para reverter essa realidade, tá bom? Até o próximo vídeo. Comenta aí o que você acha desse assunto. E eu misturei alguns assuntos, mas tudo é a mesma coisa. Somos mães, somos guerreiras, estamos aqui para lutar, porque a gente não se entrega, não. A gente é da briga, a gente é de luta, assim, ó, de luta. Um beijo para vocês.